Fala pessoal, beleza? Estou aqui com mais um episódio do nosso podcast Legado. Legado, para quem não sabe, é um trabalho muito bacana que eu estou realizando com profissionais da área de piscina, seja de limpeza, de tratamento, de construção, pessoas ligadas ao universo de tratamento de piscina, qualquer pessoa que possa somar na nossa área para trazer legado, para trazer informações que durem, que façam vocês se inspirar, crescer. E passeando eu pelo Instagram para construir o episódio de hoje, numa situação até inusitada de um post meu, eu acabei conhecendo uma página muito bacana que é movida pelo Renato Tato e o seu pai, o senhor Dantas. Eles têm uma empresa na cidade de São Paulo, eles vão falar um pouquinho mais disso para a gente, eu vou fazer muitas perguntas para eles, e o que me chamou muita atenção é o tempo que faz que eles trabalham com piscina. Muito tempo. Eu achava que trabalhando desde 1998 com isso, eu era antigo. Agora eu descobri que eu sou novo, porque eu descobri essa galera. Tá aqui com a gente, então, o Tato e o seu pai, o senhor Dantas. Tudo bem com vocês? Boa noite, Adriano. Tudo bom? Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Ótimo. Tudo bem, seu Dantas? Tudo bem, beleza. É um prazer de estar participando com você a sua entrevista. Estamos disponíveis aqui para esclarecer o que for necessário. Poxa vida, eu sou o primeiro aqui a fazer pergunta de mim mesmo para aprender, para conhecer mais o trabalho de vocês e fazer com que outras pessoas conheçam o trabalho de vocês. A primeira coisa que eu quero saber é desde quando vocês trabalham na área de cuidado com piscinas e o que exatamente vocês fazem relacionado à piscina. Vocês podem me responder? Claro, você quer falar ou você quer que eu fale? Os dois podem falar, fiquem absolutamente à vontade. Essa parte do tempo, acho melhor deixar ele falar, né? Em princípio, vou só dizer algumas frases antes, para que como é que eu cheguei a trabalhar com piscina. Eu sou formado em mecânico da Mercedes-Benz, especificamente no modelo 608, para o lançamento da Mercedes em 1973. Tá? Então, e a empresa que eu trabalhava chama Pão Americano, que a gente chama Pão Puma, né? Sim. Então, eles compraram 60 Mercedinhos 608 e dentro do contrato de manutenção tinha uma cláusula que dizia que os mecânicos teriam que fazer um curso específico sobre o carro na fábrica. E eu fui obrigado a participar desse curso. Então, fiquei 6 meses trabalhando todo dia na Mercedes. Certo. Por essa questão, me especializei em 608. E com classe A. Com classe A é a classe mais alta de classificação pela Mercedes. Com isso, eu conheci muitos empresários que precisavam de um técnico especializado. Então, a Mercedes me colocava como referência. E por essa referência, então, eu fui muito solicitado. Em final, eu fui parar no concessionário da Mercedes chamado Divena Urbana. Pela Divena Urbana, eu conheci outros empresários, entre eles os proprietários da empresa Equipagua. Eles tinham 2.608. Então, eles me conheceram o meu trabalho e me convidaram a trabalhar no ramo, sobre instalação de equipamento para a piscina. Isso em 1976. Então, aí eu falei porque eu não conhecia o que era tratamento de água, nem equipamento. Ele falou, não, mas você pode especializar-se sobre instalação de equipamentos. Eu fiquei treinado para só a montagem de equipamentos de piscina, filtros de piscina. E naquela época não existia tratador de piscina. Então, eu tive que fazer um curso de tratamento de piscina para poder esclarecer para as pessoas, para o proprietário, o que é um tratamento de piscina. Então, justamente foi aí que eu entrei na área de tratamento de piscina. Certo. Aí eu fui fazendo o curso, fui tendo aulas com engenheiros químicos, para chegar a se formar totalmente como um tratador oficial de piscina, de água de piscina. Então, o nome da empresa que te chamou é Equipagua.
Equipago, que existe até hoje. Sim, Sim. A Equipago é uma referência jacuzzi no Brasil, né? Exato, eu ia falar isso, porque até hoje eu acompanho esse nome, eu falei, caramba, que legal, 1976. 76. Eu nasci em 1984 e 1984 foi outro número que me chamou a atenção quando eu comecei a conversar com o Renato. Fala aí, Renato. Então, né, meu pai começou a trabalhar na Equipago em 76, em 78 ele saiu de lá e abriu a empresa dele só sobre tratamento de piscinas, né? E em 78 eu tinha 3 anos de idade, então assim, eu não sabia nada de nada, não sabia nem falar direito, né? Mas eu lembro que com uns 4, 5 anos mais ou menos, a gente aqui, devido à quantidade de clientes que a gente tinha, a gente fabricava umas peneiras, né? A gente mesmo fabricava as peneiras que a gente ia utilizar. Então, isso era feito num quarto aqui em casa, minha mãe, minha avó, todo mundo ajudava a fazer. E foi feita uma peneira para mim, bem pequenininha, que era minha peneira de limpar a piscina. Só que eu tinha 5 anos, então não era só de enfeite, era uma coisa que eu queria. E quando eu tinha 9 anos, que foi em 84, eu comecei a acompanhar ele na casa dos clientes. Então, eu aprendi a mexer em piscina com 9 anos de idade. Tanto que uma das primeiras referências que eu tenho de mexer em filtro de piscina, que na época era o que era complicado, eu não sei se você chegou a pegar, pelo ano que você falou que você começou a trabalhar, são os filtros de registro. Não tem cabeçote. São registros, através de registros que você faz os desvios. Você faz a drenagem, a retrolavagem, a filtração e a recirculação de água através de registros, não tinha cabeçote. E a gente tinha uns funcionários que não tinha o conhecimento para mexer nesses filtros, né? Para operar esses filtros. Então, assim, muitas vezes eu ia junto com os funcionários porque eu sabia operar esses filtros com 9 anos de idade. Que legal! Bacana. Imagino que uma das primeiras palavras que o Renato aprendeu a falar, posso chamar de Tato? Fica à vontade, velho. Uma das primeiras palavras que o Tato aprendeu a falar, seu Dantas, foi piscina, né? Exato. E fala para mim, viajando no tempo, 1976, 77, 78, o que existia em relação à piscina? Em relação a equipamento, em relação a produto, em relação a formas de conduzir, né, a coisa, e em relação a conhecimento, como que era? Porque eu imagino um mundo sem internet, que a televisão também não ajudava muito nessa questão. Como que era toda a divulgação do saber? Como que funcionava assim, a obtenção de conhecimento nessa época? Então, é o seguinte, na época só existia, não existia no Brasil fábrica de produtos específica para piscina. Vinha tudo importado. Então, o cloro era tudo vindo dos Estados Unidos, HTH. Vinha tudo em embalagem grande. E vinha os manuais como operar, como trabalhar. Então, dentro na Equipago tinha um químico. Um dos sócios era químico. Tá? Então, o sulfato de alumínio e a barrilha, que é o carbonato de sódio, e o sulfato de cobre, é quem predominava, porque devido ao tratamento da água da Sabesp, tratamento pesado. Santa Maria tinha uma fábrica de filtro e empresa especializada em tratamento de água. Tá? Então, eu conheci um químico, um outro, especificamente só para tratamento de água, que ele era químico na USP. Então, ele forneceu para nós todos os manuais, passo a passo, o que é um tratamento de água. Dentro de uma água pesada, conhecer o que é água dura, água pesada, água de represa, água de rio. Então, ele fornecia essa tabela e esclarecimento auxiliava. Tá? Então, no meu caso, eu passei a ser um profissional qualificado por esse motivo. Porque eu tive auxílio, acompanhamento de engenheiro químico, né? Não foi uma pessoa sem conhecimento. E ele me passou todos os dados fora. E me explicou como
conhecer se o produto é de boa qualidade ou não. E me explicou o perigo que corria entre a mistura de um produto e outro. Né? A gente chama manipular o produto, né? Manusear o produto em local correto. Isso era um tabu na época. Nenhum proprietário queria saber disso. Ninguém queria entrar no ramo porque era muito perigoso. Era um terreno desconhecido. Imagino. Porque só com químico podia fazer isso. Então, nem como no clube, no Banespa, que era tradicional, no Corinthians, não existia. Certo? Então, eles tinham que contratar um químico para auxiliar o tratamento de água. Poxa vida. Tem alguma coisa a acrescentar, Tato? Não, é que ele falou do Corinthians e do Banespa e não tinha, né? A gente foi... Isso é uma coisa que eu lembro, assim, que eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos. A gente foi no Corinthians lá, tava na véspera de um evento, de um campeonato de natação lá. E a piscina do Corinthians estava... Eles fizeram alguma mistura lá, que a gente acredita que tenha sido cloro com sulfato de cobre, a piscina estava preta. E, tipo, tinha menos de 10 dias para a gente deixar a piscina em ordem. Para ter esse campeonato de natação que ia ter lá. E a única coisa que eles queriam saber é que a piscina estar pronta para o campeonato. E isso eu lembro que eu tinha uns 12, 13 anos. E a piscina era tão grande, né? Com a piscina olímpica, que a gente aspirava, você já deve ter visto, aspirava de cordinha. Fica uma pessoa de um lado, outra de cada lado, fica puxando de cordinha. E eu lembro que eu era pequeno, né? Então, assim, eu não tinha a mão robusta o suficiente para puxar a cordinha o tempo todo. Então, eu chegava numa certa parte da piscina, eu já estava todo machucado. Nossa. Aí ia revezando eu, meu pai e mais o outro funcionário que foi com a gente naquele dia. Isso foi uma das coisas assim, que eu lembrei bastante agora, que ele falou do Corinthians, do Banespa. Né, falando em aspiração de piscina, você falou do aspirador com a cordinha, já me veio uma pergunta fora do roteiro, mas legal. Qual era o conceito de filtragem de bomba na época? Drenava-se mais água da piscina, não tinha muitos mecanismos. O que é que eles tinham assim, à disposição na época? Conceito de aspiração, de filtragem, como que era? De bomba? A filtragem é o seguinte, na época, a filtragem era mais eficiente do que hoje. Verdade, conta pra gente. Porque é o seguinte, pelo volume de água, os equipamentos, filtros, são calculados pelo volume de água. Certo. Então, se é tudo em ferro, em aço, né? As clepinas, tudo bem em aço, tá? Tudo em aço. Então, é colocado uma pedra e vai diminuindo a metalurgia da pedra, granulometria, que a gente fala, né? Granulometria vai diminuindo, vai chegar a pedrisco, depois uma areia bem grossa e vai diminuindo, uma camada de areia. Até hoje, a Sabesp usa isso aí. Tá? Essa é a filtragem mais eficiente do que essa de alta vazão. A gente chamava filtragem de baixa vazão. Baixa vazão, a água desce lentamente. Então, a água, quando chega embaixo, está a filtragem 100%. Perfeito. Quando é a alta vazão, ela passa várias vezes para compensar a velocidade. Entendi. Então, você vai diminuindo a velocidade e vai aumentando a taxa de filtração. Diminui a quantidade de fluxo, mas aumenta a taxa de filtração. Isso vai passando. Então, o que ele fazia era isso, um controle de filtração muito eficiente. Então, a drenagem era insignificante, porque o equipamento funcionava 24 horas. 24 horas. Aí era controlado na época só pH e alcalinidade, só isso, naquela época. E o cloro. E a solubilidade. Porque o cloro líquido era usado cloro líquido, e para cloreto de sódio, líquido. Então, mais com 18% de teor de cloro. 18%. Porque vinha direto de Cubatão nos caminhões, descarregava direto. Não havia aquele perca, né? Então, o cloro tinha um teor mais acentuado. Então, era mais confiável que hoje usar cloro líquido, né? O cloro líquido de hoje tem o mais forte tem 14%. Mas não tem, então, não tem nada. Na média é 12%, mas o mais forte que a gente acha no mercado hoje tem 14%. E é difícil de achar o de 14%. Não sei aí em Americana, mas aqui em São Paulo eu não acho.
Aqui é difícil. Já trabalhei há muito tempo com um produto melhor. Hoje ele está inferior. Está bem inferior, Então, o que causava o dano no cloro líquido é que não existia substância para eliminar que o próprio cloro deixava água salobra, cloro líquido. Então, a água ficava meio salobra. Então, precisava esvaziar um pouco a piscina para poder melhorar a qualidade da água. Aí, em Piracicaba, no Clube Piracicaba, eu que substituí todos os tanques da piscina olímpica do Clube de Piracicaba. Foi em 91 que a gente foi em Piracicaba trocar os tanques da piscina do 15 de Piracicaba. Que legal. Aqui pertinho. E esse clube existe ainda. Eu passou na Americana, só que eu não vi você aí, não. Eu não vi você. É verdade, a gente passou em Americana. Passou em Americana. Aqui a loja mais antiga da cidade chama Loja das Piscinas, é de 1979. A loja mais antiga não é mais antiga que você na área de piscina aqui. Pra você ter uma ideia. O clube aqui em Interlagos, quando o Palmeiras abriu o clube de campo do Palmeiras, a água da piscina foi usada a água da represa Birg. E quem fez o tratamento lá foi eu lá. Poxa vida, quanta história bacana. Eu tenho muita coisa para perguntar assim, sobre como era, porque são coisas que é impossível você tomar registro, tomar nota, se não conversar com quem passou por essa época, né? Sim. Então, lembrar como que era tratamento, como que era o conceito de filtragem, por exemplo, você lembrar dos filtros de baixa vazão, como eles eram muito mais eficientes pela maneira que conduzia a água até o leito filtrante de uma maneira mais lenta e eficiente. Aí vieram com o conceito da modernidade de filtros de alta vazão, contudo tem que fazer vários ciclos, você batendo em pontos que são muito legais e que a gente esquece. Existe, na época, também não tinha dicloro, né? Que é o cloro estabilizado. Não tinha. O primeiro cloro estabilizado que a gente teve contato foi o Genclor. Só que ele era extremamente ácido, mais do que agora. O cianúrico naquela época, hoje, você usa o Genclor, ele demora um tempo para poder subir o cianúrico, né? Naquela época, com um mês você usava, já estava corroendo as coisas. Nossa, então ele era mais concentrado. Mais agressivo. Ele era mais agressivo, porque não é que ele era exatamente mais concentrado. O estabilizante dele era mais agressivo. Olha só. Aí ele foi passando por pequenas modificações para chegar no que é hoje. Tinha também um cloro da HCl, que ele parecia um sal de tão fininho que ele era. Eu lembro desse. Ele vinha da França. Você colocava ele na água, não dava tempo de espalhar. Ele já dissolvia muito rápido. A água ficava um brilho, mas era controle de pH toda semana. Você não conseguia é o tricloro em pó mesmo, né? Que tinha. Ele era bem fininho, só que assim, semanalmente você tinha que estar corrigindo o pH. Ali, quando eu vejo os debates nos grupos, o pessoal falando de parâmetros, eu começo a rir sozinho, porque hoje em dia é super mais fácil você trocar uma coisa por outra e resolver os parâmetros. Naquela época, a gente não tinha essa gama de produtos que a gente tem hoje, a gente não tinha opções que a gente tem hoje, e assim, a correção de parâmetros era semanal. Eu lembro que a gente, na época, tinha só aqueles estojinhos de gotinha, né? Sim. E, a gente gastava o reagente, todo mês a gente tinha que estar lá comprando o reagente, porque acabava muito, porque era muito controle de pH toda semana. Era um consumo muito alto disso. Vocês me fizeram lembrar quando eu comecei com o meu patrão do HCl, que eu ia para minha casa com meu braço e minhas pernas pinicando, eu não sabia do que era. E era aquele pozinho do HCl que pegava no braço, na perna. Eu lembro que o último cliente que a gente trabalhou que usava o HCl, que aí depois disso a gente passou a ter uma influência maior assim, na questão da aquisição dos produtos, porque durante um bom tempo o cliente comprava aquilo que ele queria. Certo. Né? Depois de quando começou a ter outro nível de informação, lá mais por volta de 98, 99, que os clientes começaram a se abrir mais, a entender o nosso trabalho,
a gente começou a influenciar, falar, ó, esse produto é melhor, porque gasta menos isso, gasta menos aquilo, oferece uma filtração melhor. Eu lembro que o último cliente que usava HCl, ela usou a HCl até 2001, mais ou menos. Para mexer nele, tinha que ser só de luva, e se você tivesse de aliança, alguma coisa, anel, dentro, mesmo por baixo da luva, ele ficava preto. Nossa. Então, assim, eu lembro porque a minha aliança na época ficava preta umas 5, 6 vezes, assim, porque eu esquecia de tirar, eu colocava a luva para poder mexer, mas aí eu mexia, quando eu tirava a luva, a aliança estava preta. Nossa. E no finalzinho, a Hidroal começou a vender ele com 12 quilos e mandava uns quilinhos de bicarbonato de sódio junto dentro do balde. Verdade, é verdade. Eu lembro disso. Para dar uma compensada. Você tinha que colocar aquele bicarbonato na água antes de começar o tratamento para poder preparar a água. Me vem outra pergunta. Existe alguma coisa, equipamento, produto que tinha antes que vocês achavam legal e que hoje não existe mais? Alguma coisa que você fala, olha, isso aqui era legal, hoje não tem mais. Pode ser produto, pode ser equipamento. Você falou do filtro de baixa vazão. Eu achei legal. Não sei se a gente encontra hoje no ambiente domiciliar um desse. Acho que não, né? Não mais. Não, mas você pode fazer esse filtro de alta vazão. Você pode mandar fazer por encomenda. Não. Esse filtro de alta vazão que você vê hoje, você pode transformar ele em baixa vazão. Mediante o quê? Uma alteração do conjunto? Não, mediante... Lembra do filtro de ferro, aquele de piscina olímpica? A granulometria da pedra... Primeira pedra. Sim, as camadas. Então, aí é diminuindo a granulometria até chegar na areia. Não é a areia que hoje se usa. A granulometria da areia era mais grossa. Então, se ele se torna... Se você pegar um filtro hoje de 100 kg de areia com granulometria média para fina, ele é de alta vazão. Agora, para você gerar ele em baixa vazão, você aumenta a granulometria da areia e diminui a capacidade de vazão da bomba. Certo. Aí tá. Aí que tá uma questão interessante, né? Por exemplo, hoje tem uma modernidade que não está bem implementada no Brasil, mas quando chegar vai ser extremamente útil. São as bombas de velocidade variável. Tem bastante já. Né? Porque você vai conseguir conduzir uma filtragem em baixa vazão, que você vai trabalhar com ela como se fosse um terço, meio CV, e vai fazer uma retrolavagem com uma taxa maior, para poder fazer um serviço mais bem feito. Sei lá, você vai poder conduzir conforme a real necessidade e o melhor tratamento. Não sei quando essas bombas vão chegar para a gente, de fato. Não pode ser assim, não pode. Não pode fazer isso. Pode falar. Eles não podem ser assim, porque para granulometria grossa, não pode pôr um filtro de uma bomba de alta vazão. O que aconteceria? Fala para a gente. Passa água muito veloz. Não filtra. Não filtra. Uhum. Então, a baixa vazão é uma areia granulometria maior e a vazão da bomba é maior. Então, o que ocorre com a areia grossa, a areia fina? A areia grossa não fica pedra, não gera pedra, não impacta. E a areia fina, com baixa vazão, ela impacta, fica duro. Aí vai acontecer o que aconteceu nos anos 90, não sei se você vai lembrar. Você lembra de um filtro da Jacuzzi que era preto? Lembro. Eu vi uns 2, 3. Que ele explodia? Ele explodia porque eles só baixaram a granulometria da areia e aumentaram a pressão da bomba. Nossa. Aí virou uma pedra dentro do tanque. O que aconteceu? Ele trabalhava sob alta pressão. Alta pressão, e aí ele rompia, ele abria ele de ponta a ponta. Você entendeu a diferença entre o de alta vazão? A areia tem que passar rápido, só tem que passar várias vezes. Nessa época, Adriano, você falou uma coisa que você tocou no assunto do que era legal, que hoje não tem mais. Por exemplo, vou dar um exemplo que é o aspirador. O aspirador que a gente tinha, que é esse de rodo que a gente tem hoje, ele era de metal. Ele não era mais pesado. Para mim, não tem aspirador melhor que aquele. A gente deve ter 1 ou 2 guardado lá, mas que não dá mais para usar. Mas era o melhor aspirador que tinha. Os aspiradores de hoje são leves demais e frágeis demais. Vocês concordam? Sim, concordo.
Uma outra coisa sobre filtragem. Vê se vocês lembram do que eu vou falar. Eu tenho um manual antigo da Jacuzzi, na época em que ainda se recomendava você colocar um pouco de sulfato de alumínio na filtragem, como auxiliar de filtragem. Sim, sim. Vocês lembram disso? Lembra? Mas estava errado, não? Estava errado, exatamente. Porque o sulfato empedra a areia, né? Isso! Mas estava no manual. Hoje o manual não é assim mais. Sim. O manual foi modificado. É que, Então, vocês também são de... na verdade, esse sulfato de alumínio que estava nessa filtragem, ele era baseado no quê? Justamente num filtro que tinha pedras e a granulometria da areia mais grossa, maior. Então, assim, você auxiliava a filtragem ali, mas por um outro motivo. O filtro, por ele ser de ferro, ele gerava óxido ferroso na água. Então, aquele sulfato de alumínio, ele neutralizava esse óxido ferroso e decantava. Então, era para isso que tinha o sulfato de alumínio. E aí mudou-se a característica dos filtros e eles não mudaram o manual. Perfeito. Foi esse o motivo, entendeu? Muito legal, gostei. Interessantíssimo. E depois que teve também, no decorrer do tempo, o advento dos clarificantes líquidos, né? Dos produtos à base de policloreto de alumínio. Sim. E como que foi a chegada desses produtos para vocês? Eu particularmente eu achei bem legal. Eu achei os clarificantes, floculantes, eles vieram para revolucionar muita coisa, né? Porque ele você pode usar com a filtração. Então, assim, aquele gasto, quando você falava para o cliente, olha, precisa comprar sulfato de alumínio, o cara já entrava em choque porque, putz, vai gastar água da piscina, vai ter que... É verdade, é sinônimo de gasto. E vai ter que interditar a piscina 2, 3 dias sem poder usar, e às vezes era no verãozão, né? E a pessoa já fala sinônimo de gasto. E aí com o clarificante, isso já mudou, né? O cliente, você clarifica a piscina muitas vezes sem o cliente nem perceber. Você deixa a piscina cristalina sem resíduo, né? Os clientes mais antigos, eles ainda ficam questionando, mas não vai comprar sulfato, não vai comprar barrilha, né? Não, a gente vai comprar o produto para corrigir os parâmetros quando for necessário. Não precisa mais ter aquele estoque, 10 pacotes de sulfato, 10 pacotes de barrilha, que tinha que ter o tempo todo lá, porque os produtos também mudaram, né? Hoje em dia os produtos não alteram mais o pH como era antigamente. É verdade. O seu Dantas falou que ele também recebeu instrução de segurança na época, né, seu Dantas? Sim. Você recorda de algum acidente na época que vocês tenham visto, passado, alguma situação assim que merece destaque? Tipo, eu já passei, vou contar um meu, tá? Eu começo, beleza? Vou contar um meu aqui. Vai lá. Situação de mistura de 2 derivados clorados distintos, incompatíveis, tipo aquele lance de você querer trabalhar com hipoclorito de cálcio, de cloro. Na época era aquele nosso tricloro que a gente estava discutindo. Sim. Então eu trabalhava com o hipo um mês e um mês com o HCl, dava aquela intercalada. Aí o HCl faltava 300, 400 gramas para acabar. E a empregada doméstica, eu até contei isso na entrevista passada que eu fiz com o senhor Nilson Maierá, eu estou contando para vocês. Ela queria, só que agora eu estou contando com detalhes, que eu estou falando o nome do produto. Ela queria usar o balde, porque elas gostam desses baldes. São resistentes, né? Mas aí, sem conhecimento também, pegou o restinho que tinha de HCl e jogou em cima do hipo. E aí, na hora que colocou, pouca coisa aconteceu. Quando chegou eu com umidade, com água, mistura de fato ali na água, aconteceu um grande acidente. Pegou fogo, explodiu. E foi uma situação muito ruim, mereceu bastante instrução. Foi uma guinada na minha vida acerca até de instrução com o cliente e maneira que eu armazeno, condiciono o produto, o acesso ao leigo, a pessoa que não tem informação. Comecei a refletir melhor. Vocês lembram de alguma situação assim? Eu lembro de uma situação num cliente que a gente passou, foi bem parecida com isso que você está falando. Eu cheguei para fazer a manutenção da piscina e tinha um rapaz fazendo a lavagem das pedras, né? E ele estava passando a VAP, e aí eu perguntei para ele, você está lavando com o quê? Porque querendo ou não, se respinga na piscina, né?
Aí ele falou, não, eu estou lavando só com água e agora, fazendo um enxágue com água, depois eu vou lavar com cloro. Ah, tá tudo bem. Ele falou, inclusive o meu cloro está acabando, você me empresta um pouco do seu? Eu falei, não, tudo bem, pode pegar, o cloro é do cliente, é da casa, não tem problema. Tá bom. A gente estava eu e o funcionário que trabalhava com a gente na época, a gente estava fazendo a manutenção da piscina e tal, estava lá limpando, e ele falou, pode pegar o cloro? Pode. E ele pegou um potinho do cloro, que inclusive era um cloro da HTH, o tradicional da HTH. Ele pegou o potinho do cloro e jogou no balde dele. E o cloro que ele estava usando lá era justo o HCl. Não. Cara, aquilo deu um estouro. É feio, é feio. É feio. Aquilo deu um estouro. Ele caiu. Aí começou a pegar fogo. A gente não sabia o que fazer olhando. E agora, né? Aí o rapaz trabalhava com a gente, catou a peneira, começou a jogar água, assim, foi bem do nosso lado, assim. Começou a jogar água, ele apagou o fogo com a peneira ali, assim, mas na hora foi uma explosão feia, assim. A sorte é que o que tinha do HCl era bem pouquinho. Imagina só. Então, e já estava um pouco úmido lá dentro, ele já tinha misturado com um pouquinho de água, e aí na hora que ele jogou o outro cloro, aí explodiu. Ele explodiu, e aí daí a pouco ele começou a pegar fogo, mas a primeira reação foi explodir. Poxa, isso daí é uma coisa que muda muito o jeito que a gente lida com as coisas depois, né? Sim. Pô, nunca mais faço isso, nunca mais empresto cloro pro cara, nunca mais coloco dois tipos um perto do outro, nunca mais a gente começa a pensar. Inclusive, eu sempre achei que os produtos de piscina, eles tinham que ter mensagens, não sei se vocês concordam com isso, já pensaram a respeito. Eles tinham que ter mensagens na tampa. Uma mensagem importante, tipo, nunca misture com nenhum outro tipo de produto. A tampa não tem mensagem nenhuma. E a tampa é o primeiro lugar que a pessoa que tenta mexer tem contato. Sim. É a tampa. Sim. Aí o que você tem de mensagem? Um monte de letrinha bem pequenininha na lateral. Sim. E o, né? Não, pode falar, se quiser falar alguma coisa. Pode concluir, estou concordando. Perfeito. Porque eu vejo assim, nós que somos profissionais, a gente se habilita a pegar, girar, olhar, ver aquelas letrinhas, ver o ativo, ver informações de compatibilidade do produto, tal. Mas o leigo, se tivesse uma mensagem grande e importante logo na tampa, ele já fala, pô, isso aqui não pode misturar. Pô, isso aqui é de uso profissional. Pô, isso aqui é inacessível a leigo, a desconhecedor do assunto. Porque quantas vezes eu já vi cliente pegar um pouquinho de cloro e falar, vou colocar na privada, vou desinfetar isso, vou lavar aquilo. E ele mexe numa coisa que ele não sabe o tamanho do perigo. Ele quer comparar produto de piscina, derivado clorado de piscina, que tem uma concentração de ativo tão alta com cândida. Ele acha que ele está fazendo cândida ali. Eu já vi cliente falar assim, me dá um pouquinho desse cloro aí, porque esse cloro aí é 65%, vou misturar com tanto de água, fica igual o cloro líquido que eu compro do carro que passa na rua. Não, mas não é o mesmo composto. Ah, é tudo a mesma coisa. Já vi vários casos assim. Nossa. Eu vou pegar esses dois, deixa de vocês dois, é o seguinte. Antigamente, o cloro que vinha dos Estados Unidos, da Orvin, vinha informando isso aí. Vinha informando, e na tampa vinha o emblema de fogo. Ah, vinha com aquela... Agora vinha na lateralzinha só. Vinha, tá formando. Agora, depois a gente ficou sabendo que ele está dizendo que era o perigo, que era para ser bem armazenado, bem cuidado, porque corria, ele não, depois estava em letras formando, dizendo que esse risco corria de não precisar nem abrir a embalagem. Porque se esse produto fosse armazenado com outro produto diferenciado, havia explosão. Olha só. Já tinha essa mensagem. Já chamava atenção, que era para ter transportado em ambiente exclusivamente só para aqueles produtos. Não podia misturar com outros produtos. E falava que o cloro não podia ser armazenado em casa, já na residência ou na loja, estabelecendo, com outro produto. Já falava tudo isso. Mas nós, brasileiros, como somos muito teimosos, sabe? Muito teimosos em todo sentido, é verdade. E principalmente as pessoas, quando quer entrar numa área desconhecida, não quer ter paciência de se informar, digamos, se precaver.
se informar com especialistas. No meu caso, eu tive a sorte, porque eu tive sorte porque assim, fui obrigado, porque a loja teve que preparar um profissional para atender as clientelas. Porque eu me preparei porque eles foram obrigados a preparar. Senão, talvez eu não estava aqui contando essa história para você, pelo que eu presenciei. As pessoas sabendo do risco, mas eu vou fazer para ver o que acontece. Eu vou fazer para ver o que acontece. Jogava direto o cloro misturado naquela época, existia só 2 produtos que se usava para eliminar não, diminuir o desenvolvimento de água, diminuir o desenvolvimento de água, eliminar é uma coisa, diminuir outra. Para eliminar era peróxido de hidrogênio, para diminuir, impedir o desenvolvimento, era sulfato de cobre. Aí tinha outro produto que não utilizava, era com água. Então, eles pegavam o sulfato de cobre, faziam uma solução, jogavam na piscina, nem diluía. Aí jogava o cloro. O que acontecia? Está dizendo que, no manual, dizendo que não podia fazer isso. Quando parava no fundo da piscina, queimava o azulejo e ficava preto. Eu lembro disso. Aí num balde misturava. A piscina do Corinthians que ficou preta, que eu te falei, e a gente acredita que tenha sido mistura de sulfato de cobre com cloro. Aí o que acontece? Aí colocou num balde. O que aconteceu? Comeu o fundo do balde, mas subia aquele gásão forte assim. Ainda bem que ele fez isso em volta assim, da piscina, porque esse gás ele elimina todo o oxigênio. Então a pessoa desmaia na hora. Aí pode ter Se estivesse num ambiente fechado, tipo uma academia que não tem exaustão. Tinha morrido dentro da casa de mato. Então a gente fala, se você quiser saber como o cloro ele evapora, você coloca dentro da casa de mato, fecha e coloca umas peças de metais, cromado, coloca lá para você ver o que acontece. Ele come tudo, fechado, tá lacrado lá. Ele come tudo, porque evapora a embalagem. Então, vocês vão lembrar de um caso. Quando eu comecei na loja que eu trabalhava, Edson Piscinas, a gente trabalhava do lado de uma loja de antena parabólica. Lembra das antenas parabólicas? Agora também está em desuso. E passado um tempo, a dona da loja do lado veio perguntar para a gente o que tinha na loja dela, que as antenas de exposição estavam tudo enferrujando. Os laros dela, por causa dos produtos do lado. Para você ter uma ideia como era muito agressivo os produtos antes, a gente carregava o cloro líquido nos galõezões grandes, assim, de 20 litros, né? Isso a gente levava nos carros. Na época a gente tinha 3 TLs que a gente trabalhava aqui, né? Para cá, para os funcionários trabalhar. E mais o carro do meu pai. Todo ano tinha que trocar o assoalho do carro 2 vezes por ano. Porque comia de furar o assoalho do carro. Nossa. Então, isso porque a gente pegava o produto na loja e levava para casa do cliente, no carro carregando. Então, imagina o quão agressivo era. E não era todo dia que você carregava cloro, né? Você transportava o produto ao cliente, traz o cloro lá para mim. Então, você passava na loja, pegava o cloro e levava. Você não ficava andando com aquele cloro no carro, não andava todo dia e tinha que trocar o assoalho 2 vezes por ano dos carros. Puxa vida. Agora uma pergunta aqui de roteiro mesmo. O seu Dantas, hoje, ele faz outras coisas, pelo que eu entendi. Ele já não está mais tanto na área de limpeza de piscina. É isso mesmo ou estou errado? Tá certo. Correto. O que você anda fazendo? Conta pra gente. Bom, é porque eu especializei em trocador de calor, né? Trocador de calor, sistema de pressão, todos os equipamentos de água. Então, eu dou assessoria e faço a manutenção e assistência técnica, né? Então, eu ataquei nessa área. Então, o Renato ficou, ele trabalhava com ele mais 2 funcionários, na área de manutenção de piscina. E eu fiquei nessa área, departamento técnico. Essa parte que ele acabou migrando para essa parte começou mais ou menos em 85, 86, que foi quando teve a febre das banheiras de hidromassagem no Brasil. Certo. Que aí ele começou a instalar e dar assistência técnica para um monte de banheiras. Ele instalou 1, instalou 2, instalou 3. Você deve de lembrar da marca, talvez, a Ouro Fino. Sim. Você lembra? Então, as banheiras top de linha no Brasil era Ouro Fino. Então, vendia banheiro Ouro Fino, quem instalar era o seu Dantas.
Dava problema numa bomba de uma banheira, quem ia resolver era o seu Dantas. E aí, dali, ele migrou para o trocador de calor, que também teve um boom, né? Teve aquele boom dos trocadores de calor no final dos anos 90 ali. E aí o sistema de pressão, que também aí já não foi tão um boom, mas foi uma coisa que passou a ser mais popularizada, vamos dizer assim, com tantos condomínios de alto padrão que foi se criando, né? E aí, para poder suprir a rede de alimentação das casas é a mesma desde o começo do século, não foi mudado. Então, Isso. como que você coloca 13 casas numa rua, num condomínio, tinha uma casa? Você tem que suprir. Então, supria isso com sistemas de pressão. E Legal. aí, foi através disso que ele foi se especializando, e hoje a área dele é mais a parte de equipamentos mesmo. Trocador de calor, aquecedores em geral, bombas de pressão, aquecimento solar, de piscina, aquecimento solar, tal. Tudo essa parte é mais a especialidade dele. Então, voltado um pouquinho para essa área de aquecimento de piscina. Acho que qualquer dia a gente tem que marcar uma outra só para falar desse assunto específico, porque esse assunto dá muita pergunta legal. Sim. Pergunta, às vezes, que não é minha, também vem de pessoas que querem saber, acho que vai ser bacana. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre rede social e a minha cabeça já está pensando onde vocês entram e entra bonito, viu? Já tenho ideia legal. Aqui, sobre sistema de aquecimento hoje, qual que vocês acham que oferece o melhor custo-benefício para quem pensa em ter a piscina aquecida em boa parte do ano e principalmente nos meses mais frios e de baixa intensidade de luz solar, de sol? Porque o solar não atende para algumas áreas, né? Sim. O que vocês têm a dizer sobre o sistema de aquecimento? Qual a viabilidade aí dos sistemas hoje? O aquecimento hoje, o solar está sendo mais eficiente do que o trocador de calor. Verdade. Conta para nós. Para nós estar conversando, você teve alguma informação sobre técnica sobre o Renato, sobre o Tato, correto? Certo. Então, você quer saber informação concreta. Então, o aquecimento solar, você precisa ir no local para ver o tempo de insolação. O trocador de calor, você precisa ter também a mesma coisa, um espaço adequado para ele, onde circula o ar quente. Se não há ar quente circulando no ambiente onde você coloca o trocador de calor, ele vai ter menos eficiência do que o aquecedor solar. Interessante. E é possível você ter o trocador de calor e o solar como se fosse um backup do outro? Sim, é o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso. Oferecendo os dois sistemas. No próprio Instagram, se você depois dar uma olhada lá, tem um videozinho que eu falo, que eu estou falando assim, que estou fazendo uma assessoria para a instalação de um trocador de calor nesse prédio, tal. E não tem o andamento desse vídeo, não tem a sequência dele. Por que não teve a sequência dele? Quando a gente fez as medições, não passa coluna de ar quente, só passa coluna de ar frio. Então, o aquecedor de trocador de calor não funcionaria ali. Ficou inviável ali. Ficou inviável. E aí o cliente ainda fala assim, a gente quer colocar o trocador de calor aqui. Não, mas aqui não pode porque tem uma parede. Não, mas só o único lugar que vocês podem colocar é aqui. Aí a gente explicou a parte técnica, precisa ter uma coluna de ar, mas precisa que passe um ar quente. A coluna de ar que a gente tem aqui é só o corredor da piscina, que é uma coluna de ar frio. Então, a gente teria que arrumar um outro local para que ele seja eficiente. Aqui é inviável, porque aqui você está colocando ele praticamente blindado de ter troca de calor, que é a função dele. A eficiência dele vai ser nenhuma ali. Nenhuma, vai ficar só ligado gastando energia. Qual que é o melhor sistema? O melhor sistema é a gás. Não, a gente não tem gás encanado no bairro, então não vai funcionar. Quando a gente fala do gás, é um sistema altamente eficiente no sentido assim, de proporcionar o aquecimento a curto prazo. Sim. Mas o custo dele é muito alto, né? O custo operacional dele é muito alto, né? O aquecedor a gás seria o mais eficiente de todos, porque ele independe da temperatura e independe do sol. Então, assim, nós estamos no mês de junho, aqui mais para o sul do país, onde não é frio, muito frio, né? O aquecedor a gás funciona. Você não precisa de sol, você não precisa de vento adequado. Agora que você quiser esquentar, você esquenta. Liga ele esquenta.
né? Então, vem tendo alguns sistemas que a gente está fazendo conjugado. Solar com gás, trocador de calor com gás, trocador de calor com solar. Isso vai muito do critério do cliente. A gente faz todos os cálculos, avalia a melhor opção, passa para o cliente, todas as opções, a gente aponta, a nossa melhor solução seria essa, e aí o cliente escolhe qual que é mais viável para ele, né? É porque você tocou num ponto que a clientela às vezes não entende, que é o estudo do ambiente, do lugar em particular, para saber se aquele lugar recebe aquele tipo de equipamento com a eficiência esperada, para depois ele não ficar falando que o equipamento é ruim, por exemplo. Sim. Né? Hoje tem local, aqui dentro da capital de São Paulo, que o aquecimento solar funciona melhor do que o trocador de calor. O trocador de calor, o aquecimento solar, placa solar, depende do telhado. Você, ao invés de você colocar na quantidade exata, você coloca tudo que for possível, disponível. For possível onde pega a insolação. Aí, às vezes, você coloca o dobro. A eficiência é tão grande que o trocador de calor nem entra em funcionamento. Com pouca insolação, ele aquece a piscina. Não precisa ser o sol intenso, mas, digamos, no mês de julho, a insolação é de temperatura 25 graus, 20 graus, ele aquece a piscina. Perfeito, legal. E capa térmica altamente recomendável, né? Capa térmica é indispensável. Indispensável, né? Indispensável. Só para a galera que está ouvindo a gente. As minhas perguntas é refletindo talvez a pergunta de alguém que esteja nos assistindo. O pessoal tem a mania de achar que a capa térmica coloca à noite porque não está usando a piscina. Sim, sim. Durante o dia deixa aberta. Ah, mas está pegando sol, mas ela está evaporando aquele calor. Né? Então ela está perdendo o calor que você está gerando para a água. Então é capa térmica todo o tempo, a piscina fechadinha. Todo. A não ser que vai usar a piscina, você tira a capa térmica. Perfeito. A capa térmica tem 3 funções que muita gente não conhece. Fala aí, estou aqui para aprender. A primeira coisa, eles falam capa térmica, né, que é para manter a temperatura da água. Né? Primeira. Uhum. Mas eles não falam que é uma proteção que é higiênica, né? Verdade. Eles não falam que ela transfere calor, né? Verdade. Aqui em casa eu tenho uma piscina. Eu tenho capa térmica sem ter aquecimento, eu já tenho ganho. Porque ela transfere calor. 10 centímetros abaixo. Não é isso? Exatamente. Então, e também a evaporação da água. Então, ela recebe o raio solar e transfere para a água até 20 centímetros para baixo. A temperatura. Às vezes eu tiro em dia que ela está inerte ali, sem recircular, a parte se você não aguenta, pôr a mão. Isso. Aí daí eu dou uma recirculada, dá uma trabalhada, mistura, então, é bacana aí mesmo. Você aproveita essa chance aí e você vai ser o primeiro pôr na internet isso aí, no seu programa. Você não vê isso aí, ninguém fala isso aí. Então você vai ter alguns pontos aí. Extremamente útil. Viu, gente? Tem uma lâmpada minha que acabou a bateria, apagou. Vocês estão me vendo ainda, né? Normal, não mudou nada pra gente. Eu tô com 3 lâmpadas. Tá vendo melhor agora do que antes. Ah, tá. Então, já ficou o feedback que eu não preciso gastar energia com uma, então. Não, tá perfeito. Mas se você acertar porque você está melhor agora, você ganha um prêmio. Você está mais solto, está mais alegre. Não, eu já estou me sentindo amigo dos 6, pô. Você sabe que vocês pensam, eu fico muito ansioso, porque, veja bem, eu achei a página de vocês, eu gostei. Lembra que o ponto que fez eu trocar ideia contigo foi o lance daquele cloro espalhado na peneira, lembra? Sim, que eu chamo de diluição por imersão direta. Isso, depois você vai falar disso, porque esse é o ponto de contato entre nós, tá? Sim. Esse é o ponto de onde a gente se conhece. É polêmico esse assunto. É polêmico, mas ele é digno de nota. Aí, no começo eu estava ansioso. Agora eu estou me sentindo... Esse sou eu. Agora eu estou à vontade, seu Dantas. Daqui a pouco eu estou perguntando que time vocês torcem, já estou saindo até de piscina. Então, agora entendeu o que eu falei que não precisa de luz? Você já está com uma luz dentro de você mesmo? Oh, eu estou iluminado. Você entendeu? Porque a nossa conversa foi deixando você relaxado, assim, sentindo fortalecido, né? Isso.
Mas isso é por causa de vocês, tá? É vocês que fizeram a conversa ser tão boa. Eu Top. agradeço mesmo, de A coração. recíproca é total, porque eu também, assim, eu fiquei muito ansioso para a gente conversar, né? Mas você começou a falar aí, eu já fiquei à vontade, vai. A gente profissional da área, a gente começa a conversar e a gente começa a se conectar em muita coisa. Sim. Então eu faço vocês lembrar de coisas, vocês me fazem lembrar de muita coisa. Então a gente vai ali desenrolando e o roteiro fica até de lado, porque cria-se um roteiro novo no meio da conversa. No meio da conversa. Eu só vou te acrescentar um detalhezinho aqui, ó. Por gentileza. Como eu já relatei que eu tive auxílio de químico especializado em água, né? Sim. Então, como eu me tornei como um técnico químico, tá? Então eu tive muita consulta para fazer tratamento de água de piscina no interior de São Paulo, a água do Rio Piracicaba, aqui em Juquitiba, e em vários sítios. Então, aí eu ligava para o engenheiro da gente, então a gente pegava aquela água, ele me fornecia alguns produtos para descobrir quais os minérios que estavam na água. Através dessa mistura que ele fazia, eu sabia que tinha a concentração de tanto de cobre, de tanto de ferro, para poder tratar essa água. Então, eu fiz muito tratamento de água de rio. Esse conhecimento vindo da Zeta, da estação de tratamento, ele é muito útil para quem quer aplicar conhecimento em piscina também, né? Na quarta série, a escola fez uma excursão na Sabesp, né? Eu também fazia muito, eu lembro. Aí, metade da nota referente a essa excursão foi uma prova que o técnico da Sabesp colocou para a gente lá. Eles deram uma palestra, a gente assistiu com slide, que na época era de slide, né? E aí ele fez umas perguntas, algumas pessoas responderam tal, e deram uma provinha para a gente preencher. Eu fui o único que respondi todas as perguntas, justamente porque eu já tinha um aninho que eu já estava trabalhando com ele, acompanhando. Então, assim, eu sabia o que eram as coisas, eu sabia a ordem que colocava, pedra, cascalho, pedregulho, tal, nos filtros, eu sabia tudo isso de cor, né? Então, assim, eu peguei o negócio lá e respondi, entreguei pro cara. O cara, não, você não respondeu. Eu respondi. Não, você não respondeu. Ele olhou, nossa, mas tá tudo certo. Né? E isso são coisas que marcam a gente, assim, né? Marca. Muito legal. Desde pequeno você já tem uma conexão, né? Sim. Com o assunto. Sim. Bacana. Pergunta de roteiro. São Paulo é grande. Quando a gente fala de São Paulo, eu trabalho em São Paulo. Eu acho que dentro dessa pergunta tem muita coisa. Que região exatamente de São Paulo, zona, vocês atuam ali? Atendem toda a cidade, cercanias? Como que é? Antigamente a gente atendia manutenção de piscina em toda São Paulo e Grande São Paulo. Mas devido ao custo, ficou inviável. Entendeu? Então ficou viável. Se me chamar, me pagar, eu vou. Me pagando o custo. Agora, eu pagar para ir lá, não. Você vai avaliar, né? E vai... Não, então o problema foi isso. Nós já atendia na Zona Norte, Zona Leste, em outras cidades, municípios, a gente até atendia, mas cobrindo os custos, ganhando alguma coisa. Aí, quando eu passou a não cobrir mais, nós estamos localizados na Zona Sul de São Paulo, somente aqui na região do Intervalo. Então, a gente atendia, abrangia tudo. Chegou um ponto que não estava mais cobrindo os custos. Então, a gente teve que ir cortando. Então, a gente só atendia e dizia, para fazer esse serviço. Entendeu? Então, hoje vocês atendem majoritariamente, prioritariamente a região... Zona Sul. Zona Sul e Sudoeste, porque é parte da Zona Oeste ali que beira com a Sul aqui, né? A gente faz até porque uma coisa que mudou muito, eu imagino que é o transitar na cidade cada vez mais difícil, né? Sim. Antes não tinha rodízio, agora tem rodízio. A questão do rodízio atrapalhou, a questão de muito carro atrapalhou. É que a infraestrutura da cidade chega a um ponto que ela não comporta mais, né? Não. A quantidade de veículos. Não. Fica difícil. Isso foi uma coisa que eu estava buscando na memória aqui, com quantos clientes que eles saíam na época que... Era 250 clientes por semana. Tinha 250 clientes por semana, né?
Então, assim, Nossa. eu fiquei fazendo as contas, mas peraí, com quantos clientes eles saíam? Porque quando eu comecei a dirigir, em 94, a gente saía com 30 clientes e tinha vez que voltava com cliente para casa. Não atendia os clientes. Aí eu fiquei pensando, mas, pô, os caras eram mais eficientes que eu e os dois funcionários que trabalhavam comigo ou o quê? Não, a gente precisa lembrar que nos anos 80 não tinha trânsito, né? Eles saíam daqui, pegava diretão os caminhos e não tinha trânsito. Vocês andavam em São Paulo igual eu ando em Americana aqui, trânsito fácil, livre, tranquilo. E hoje, por exemplo, se eu sair pegar 5 clientes, se eu não planejar a rota certinho, da meio-dia eu só fiz metade do serviço, porque você fica 40 minutos num farol, mais meia hora no outro, aí você para almoçar, que você nem dá tempo de fazer sua hora de almoço, acabou. Olha, a logística hoje está diferente. Por isso que eu pergunto, quais são as percepções de vocês acerca das mudanças no mercado de piscinas e na demanda de serviços ao longo do tempo? Mudou bastante, né? Mudou muito. Tipo assim, quanto cobra, quanto ganha, o que se procura, porque hoje há uma guerra, uma competitividade muito grande, só que a baixo nível. Sim. A baixo nível, né? De oferta de serviço. Vocês podem comentar. Hoje é uma das coisas que eu até brinquei aí num dos grupos que eu tô aí um tempo atrás, não sei se isso chegou em você, porque o seu nome foi citado, né? Falei, por que a gente não faz uma liga dos piscineiros? Pelo menos essa galera que tem uma noção melhor, vamos fazer uma liga, né? E aí a gente estipula mais ou menos quanto que funciona um trabalho de piscina. Porque o que acontece hoje? Em 2008, naquela crise econômica que a gente teve em 2008, teve um boom de piscineiros, pelo menos aqui em São Paulo, muito grande. Aí começou o porteiro fazer piscina, jardineiro fazer piscina, começou o guardinha da rua fazer piscina, aí começou alguns motoristas fazer piscina, aí começou alguns profissionais de outros ramos que estavam desempregados a fazer piscina. Então, automaticamente, os caras sabiam o quê? Aspirar, passar peneira e jogar o cloro se ele ler o manual. Só. Sim. E aí, eles tocavam nas casas, eu tô precisando de emprego, tal. Você não pode me dar piscina? Não, eu já tenho piscineira, eu faço pela metade do preço. O atrativo começou a ser o preço e não a qualidade de serviço, a prestação. Então, assim, hoje os clientes que a gente tem, que a gente fala, são clientes que querem saber do valor agregado do serviço, não do preço do serviço. Então, o nosso cliente ele está procurando qualidade. Ele quer a piscina dele, ele quer até uma coisa que eu uso nas minhas postagens. Quer olhar para a piscina, mesmo no frio, e ficar com vontade de usar a piscina, você contrata a JDS, porque o nosso padrão de atendimento é esse. Isso eu ouvi. Isso tá vivo na minha mente, Lila. Então, mas assim, é verdade. A gente... Esse negócio de eu falar isso surgiu de um cliente que ele falou assim, eu tô com raiva de você. Nossa, o que eu fiz? Não, eu tô com raiva de você porque tá um frio e não pode falar, não posso falar, né? Vai pro ar. Um frio do caramba. Um frio do caramba. Eu tô de blusa e eu tô com vontade de nadar na piscina por sua causa. Eu tô com raiva de você. Some daqui, ficou brincando comigo, né? Então aí eu falei, não, eu vou tirar isso como proveito, né? Na época não tinha rede social, não tinha essas coisas, mas quando a gente fazia alguma coisa, a gente escrevia isso, né? Uma cartinha, algum panfleto, alguma coisa, a gente escrevia isso. Mas é verdade. Você trabalha na piscina como um atrativo. Ela tem que sempre chamar atenção positivamente, né? Sim, a piscina ela tem que ser um comparativo que eu faço. A piscina é um carro de luxo. Uma BMW, uma Mercedes, uma coisa. Por que você compra um carro de luxo? Para ter conforto. A piscina tem que te gerar conforto. Não dor de cabeça. Pô, mas a piscina tá verde. Pô, mas a piscina não fica boa. Pô, mas o cara vem aqui e não limpa a piscina direito. Pô, mas eu tenho que comprar produto. Não, o cliente tem que olhar para a piscina e ele não tem que estar preocupado com nada. Ele tem que estar preocupado que a piscina está pronta para ele usar. O dia que ele precisar, tá ali, límpida, segura, cristalina. É isso mesmo. Perfeito. Eu tenho mais 2 perguntas. Eu não quero estender muito, porque eu vou deixar uma deixa para uma nova ocasião, tá? Beleza. Essa aqui das 2 é aquela que motivou essa consulta
Porque eu estou fazendo uma consultoria hoje, eu estou aprendendo muito. Para mim está sendo muito satisfatório. E a que motivou foi aquela aplicaçãozinha, para quem não sabe, está lá na página da Hidroazul, que eu estava aplicando cloro pela peneira. Isso eu aprendi lá com o meu patrão, lá atrás, a gente aplicava pela peneira normal, diluía, dissolvia, né? Que é uma beleza, espalhava homogeneamente, de maneira homogênea pela piscina. E aí o pessoal da Hidroazul estava comigo, americana, filmou, postou. Quem nunca viu acha estranho, mas você pode comentar e falar um pouco a respeito. Que você deu um nome bem legal para essa tarefa, eu gostei do nome que você deu. Diluição por imersão direta. Uhum. Na verdade, assim, essa técnica de espalhar o cloro na peneira, né? Isso daí veio quando eu ainda era muito pequeno, com os primeiros cloros granulados, né? Que a gente teve acesso. Na teoria, seria o piscineiro preguiçoso que não queria colocar no balde. Na teoria, seria isso. Mas, assim, por N acidentes, como você tocou no acidente, N acidentes aconteceram com essa diluição do balde. Então, assim, o cara colocava lá, misturava lá, e por qualquer motivo caía nele aquilo lá. Queimava a roupa. Se o cara não tivesse com uma roupa, tivesse de bermuda, qualquer coisa, queimava a pele, né? Então, teve vários acidentes. Outra coisa, que é um principal, os manuais falam para fazer num balde higienizado e não usar nenhum tipo de diluente que não seja contaminado. Você não pode pegar a escova e passar. Você não pode pegar o cabo da peneira. A gente vê muito hoje também. A gente vê em vídeos aí na internet a galera fazendo, né? Pega lá o cabo da peneira e dilui. Aquele cabo ele tá sujo, ele solta alumínio, ele solta um monte de coisa. Pega a escova tem algas, tem vários outros materiais orgânicos nela que não é o adequado para fazer isso daí. Então, assim, o balde não está higienizado da maneira que tem que ser. Então, você não está num ambiente de laboratório favorável, onde você faz a diluição fechado, no ambiente fechado, que não vai ter perca do produto. E alguns cálculos que eu fiz, dependendo do tempo de diluição que você faz, você chega a perder 20% daquele produto diluído. Está perdendo ativo ali. Perdendo ativo. Por quê? O cloro, quando você coloca na água, automaticamente ele começa a evaporar, começa a soltar o gás de cloro, que é o que realmente oxida a água. Então, assim, quando ele começa a soltar, vamos pegar um produto da Hidroazul, o multiação. Quando você joga água nele, o que ele faz? Ele começa a fermentar. Aquela fermentação está perdendo o produto. Quanto mais rápido ele entrar em contato com a água, melhor. Melhor. Então, como que se é feito isso? Os caras que começaram lá atrás, quando eu ainda não tinha noção, que eram os nossos funcionários e tudo, faziam isso talvez por um motivo. Quando eu fui estudar a respeito, que foi através de um professor de química meu, que eu lembro dele até hoje, o nome dele era Roque, ele era professor de química da escola, e eu fui perguntar para ele, eu coloquei a situação para ele, e no laboratório da escola ele me mostrou, olha, se você fizer isso dessa maneira assim, tampado, bonitinho, tal, não tem perda. Se você fizer no ambiente aberto, tudo que você faz no ambiente aberto, você está tendo perda. O cloro, quando você mistura com a água, ele libera gás. Então, aí, quando eu fiz essa postagem, gerou uma baita de uma repercussão, um monte de gente começou a me condenar, me criticar, vieram no meu privado, falaram um monte, de onde você tirou que tem perda? Cadê o manual explicando isso? Então, assim, não está no manual do fabricante, porque o fabricante faz o teste no laboratório. Ambiente controlado. É um ambiente controlado. Então, assim, no ambiente controlado, com tudo fechado, a perda é mínima. É diferente de você fazer lá. Você joga o cloro, mistura, você vai esperar lá uns minutinhos para aquela coisa misturar. Vai lá e vai misturar de novo. Você perdeu 20% do produto ali. Entendeu? Então, quando eu comecei a aplicar o produto dessa maneira, com todo o cuidado do mundo, coloca, espalha só na parte de cima. Então, assim, nunca tive acidente com piscina de vinil, nunca tive acidente com piscina de fibra, nunca tive acidente com piscina de epóxi. Nunca. Porque faz de uma forma controlada. Você tem que fazer uma dosagem extra, não coloca o produto todo de uma vez. Coloca de pouquinho. Vai em partes. Né? Ah, mas estraga a peneira. Eu tenho uma peneira que está na casa de um cliente, que essa peneira eu usei ela por 8 anos, tem há 3 anos que ela está parada lá, que eu sempre diluí com cloro assim.
e ela está lá intacta. O que está quebrado é a base dela que quebrou. E quebrou porque caiu, não quebrou porque estragou do cloro. Ela é aquela que era amassou Dramar com aquela base de PVS. Sim. Não é PVS, é... Aquela que até o encaixe dela tá no ABS, né? No Isso, ABS. Uhum. É um encaixezinho de ABS branco, e aquela lá, qualquer batidinha que você dá, ela quebra. Quebra. Então ela estava lá exposta lá onde ela fica, e a cachorrinha do cliente passou, bateu no cabo, ela pum, caiu, quebrou, trincou a lateralzinha dela, a gente trocou a peneira está lá. Entendeu? Quer dizer, às vezes a peneira enferruja porque você trabalha com a peneira num ambiente de água desequilibrada. Também. Aí aquela água tem uma tendência a atacar já algum metal. E aí a peneira pode estragar. Agora, falar que a peneira vai enferrujar porque você aplicou o cloro nela e você diluiu o mas cloro... você não passa a peneira na água com cloro, então? Então, a lógica tá aí. Por isso que eu achei legal e isso foi o nosso ponto assim de fusão. Quais mais aspectos que vocês consideram assim importantes nos cuidados com as piscinas? Vocês gostariam de salientar? Faço essa pergunta, depois a gente vai falar para a galera quais são as redes sociais de vocês e encerramos. Então, quais são os aspectos que vocês consideram importantes assim no cuidado com as piscinas? Alguma coisa mais que vocês queriam salientar, que vocês julgam ser de suma importância? São os 3 pilares. Dois, hein? A pergunta é para os dois. Cada um vai. Para mim, são os 3 pilares do tratamento de piscina: pilar físico, pilar desinfecção e pilar oxidação. O físico, ele engloba a filtração de uma maneira em geral, né? Como que você limpa uma piscina fisicamente? Primeiro motivo é o filtro, né? Segundo motivo, o cara que opera o filtro, que é o tratador, né? Desinfecção da água. Você tem que desinfetar aquela água para ela ser usada. É o que eu sempre falo quando eu pego uma piscina que tem que fazer o tratamento de choque e ficou abandonada, ficou parada. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desinfeccionar essa água, vou sanitizar essa água. Eu não vou meter a mão na água para fazer medida de parâmetros antes de limpar ela. Não sei o que tem na água, não sei se morreu um bicho lá dentro, se morreu um gambá, se caiu alguma coisa lá que ninguém sabe. Então, eu não posso colocar em risco a minha saúde, como eu também estou aqui para preservar a saúde do cliente, né? E o pilar da oxidação, que é o que faz realmente a água ficar limpinha, que é a questão do cloro, ozônio, etc, etc. Né? Vamos eliminar as impurezas da água. Tudo isso daí tem que ter o piscineiro. Ele tem que operar o filtro, ele tem que desinfetar a água e ele tem que oxidar a água. Então, assim, eu acho que isso é o que tem que ser salientado. Tem muita gente procurando aí formas de fazer piscina limpa sem cloro e sem piscineiro. Verdade. Né? Então, eu estou vendo vários anúncios aí na internet que eu estou denunciando todos, eu estou indo lá e falando em todos. Não existe piscina sem cloro, não existe piscina sem piscineiro. Então, assim, primeiro que é lei da Anvisa, né? A gente sabe que é obrigatório ter 5% de um sanitizante que ele seja real na água, ele não pode residual. Que ele seja residual, ele não pode ser um sanitizante de passagem. Então, você pode combinar os que são mais fortes? Pode. Você pode usar um ozônio, você pode usar um íons de prata e cobre, você pode, mas você tem que ter o cloro. Não como substituto do cloro, né? Não, como um complemento do cloro. Um coadjuvante de tratamento. Ele tem que ser o cara que vai dar eficiência. Você pode tirar o motor de um carro? Não pode. Você pode trocar ele por um motor elétrico. Você pode melhorar esse motor? Pode. Você pode colocar uma turbina. Então, no caso, esses sanitizantes diferentes do cloro, eles seriam uma turbina, que vão melhorar a eficiência. Potencializá-lo, né? Potencializar. Perfeito. Legal, muito bacana. O que o Renato falou aí, no caso, na parte química, é o balanceamento químico, né? Certo. Sem balanceamento químico não precisa mais falar o que correção, é fazer a correção do balanceamento químico, porque tudo isso que o Renato falou aí, trabalhar em conjunto, né? Fazer com que isso seja potencializado. Que é como se fazer um edifício, um concreto, sem ferro, fazer um edifício sem ferro. Então, fazer o balanceamento químico justamente para balancear os momentos críticos que a água sofre com a agressão orgânica, né?
que é a insolação, que é os ventos noroeste, que vem aquela quantidade de água pela chuva, pelo vento. Então, tudo isso é corretamente, mas já vai o alicerce, que é o balanceamento químico, né? Posso levantar um outro tema polêmico aqui? Claro, o Que é a espaço questão é de vocês. que é a questão dos parâmetros, né? Eu vejo todo mundo batendo na tecla. Os parâmetros. Legal, legal. Você já teve piscina que você teve que trabalhar fora dos parâmetros para ela poder ficar boa? Falar a verdade? Sim. Sim. Eu tenho que trabalhar com ela diferente da cartilha, porque ela responde melhor com algum ajustezinho diferente do comum. Sim. É esse que é o ponto. Então, assim, eu sempre bato nessa tecla. O parâmetro, ele te dá uma direção, mas ele não é absoluto. Caso fosse, todas as piscinas estariam lindas, né? Porque era só obedecer a receita do bolo. Sim, exatamente. Exatamente. Então, assim, tem piscina que você tem que deixar ele mais para baixo, tem piscina que você tem que deixar ele mais para cima. A carga orgânica que tem ao redor da piscina e o determinado tipo de uso que ela tem também influencia nisso. O balanceamento químico. A água que abastece, às vezes, é tão diferente da outra que você tem que trabalhar de um jeito para dar uma resposta àquilo, né? Senão você não consegue. Mas você tem que estar sempre corrigindo o balanceamento químico, de acordo com a necessidade. Porque dois corpos, nem sempre, dois irmãos nem sempre aceitam a mesma substância química, mas ele tem que respeitar o limite dele. Então, se o tratador de piscina, eu não gosto de chamar de piscineiro, vamos dizer assim, eu chamo de tratador. Se o tratador de piscina não conhece o balanceamento químico daquela piscina, ele não conhece a vida da água. É o CPF da água, a identidade. Se ele não entender isso aí, ele não vai. Porque cada um tem uma forma de agir, de atuação. Então, mas você tem que saber Y, J e H. Então é o seguinte, eu não posso fugir disso aqui. Esse aí serve para isso, esse serve para isso. Vou balancear. Aconteceu. Então, isso aqui, vou ter que ser mais carinhoso com ele aqui, mais paciente, vamos ter uma tolerância aqui, aí funciona. Tanto é, Adriano, que antigamente o padrão de balanceamento de pH, vamos focar, por exemplo, no pH, era 7,4 e 7,6. Eu lembro. Depois eles abriram para 7,2 e 7,6. Aí agora subiram para 7,8. Agora já está de 7,0 a 7,8. E tem piscina que só funciona com 6 e 8. Se você colocar ela de 7,0 para cima, ela fica horrorosa. Eu tenho uma. Então, a gente fez um treinamento esses dias e surgiu esse assunto, né? A gente fez o treinamento para virar parceiro de uma marca aí e tal. Então, você tem que fazer o treinamento deles para poder ser especializado por eles, né? Uhum. Então, surgiu esse assunto. Eu falei, então, nós tivemos um caso nos anos 90, que era uma piscina de uma cliente que tinha 120 mil litros de água, que a piscina só funcionava com pH 6 e 8. Se você colocasse ele de 7,0 para cima, a piscina ficava leitosa. E aí a gente descobriu que a piscina não era usada pela proprietária, nem pelos filhos, nem pelo marido. A piscina era usada somente pelo cachorro. Olha só. E a carga orgânica da piscina, do pelo do cachorro e da gordura corporal do cachorro, fazia com que ela, de 7,0 para cima, ficava leite, cor de leite. Então, com 6 e 8, ela funcionava. É uma peculiaridade dessa piscina, uma característica. Então, aí o cliente ou o piscineiro, sei lá, mas aqui está escrito que tem que ser 7,4. Vamos pôr 7,4, mas não funciona. Exato. Aí eu ponho o cloro de manhã, já não tem mais nada daqui a pouco. E está tudo certinho os parâmetros. Então, nem sempre o certinho é tão certinho. E aí que entra a sensibilidade do profissional experiente, né? Porque para ter essa sensibilidade de saber fazer o ajuste fino, respeitando as características da piscina em especial daquela, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Senão, o que ele vai fazer? Só copiar a receita de bolo. Sim, aproveitando o tema da sua camiseta aí, isso é um carburador de carro, cara. Uhum. É aquele ajuste que
Você faz o ajuste do carburador aí para Americana, a densidade do ar e a temperatura do ar em Americana é de uma maneira. Você veio para São Paulo, teu carro não vai andar igual. Se você for para a praia, teu carro não vai andar. É a mesma coisa. Se você faz um ajuste do carro lá na praia, ele vai ter uma performance. Se você vir aqui para São Paulo, ele não vai andar. Então a piscina é mais ou menos isso. Eu faço sempre esse comparativo da piscina com o carburador. Por quê? Se a gente fosse comparar com uma injeção eletrônica, a injeção eletrônica ela se regula sozinha, né? E no caso não, você precisa do regulador desse carburador, você precisa do tratador, do piscineiro para poder regular essa piscina. Pelas analogias eu já entendi. Depois de piscina você gosta muito de carro, né? Com certeza. É por causa do seu pai também, né? Também. Legal, muito bom a conversa com vocês. Ela deixa as portas abertas para a gente retomar, tá? Eu vou chamar vocês numa segunda ocasião, tá bom, seu Dantas? Tudo bem. Eu quero falar com você só sobre sistema de aquecimento, tá? Maravilha. Eu tenho muita dúvida. Você vai tirar as suas dúvidas. Eu vou tirar. Gente, para a galera achar vocês nas redes sociais, fala para a gente o nome da empresa, o nome das redes sociais, onde encontrá-los. JDS Serviços Técnicos é o nosso nome, né? No Facebook está lá, JDS Serviços Técnicos. No Instagram está @JDS Servicos Técnicos, porque não dá para colocar o C cedilha, né? Na edição eu vou colocar os nomes aqui. Beleza, é isso. Tá? Pelas redes sociais, acha por ali. E aí, só se quiser chamar a gente lá no direct, nas mensagens, aí lá eu passo. Na rede social tem o telefone, se quiser também passo o WhatsApp aí. Tá bom, pode deixar também o WhatsApp. O meu slogan é o seguinte: só as boas coisas duram, viu? Eu vi também, só as boas coisas duram. Nada melhor que o tempo para dizer isso, né? Então, aí o WhatsApp para contato, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, ou contratar nosso serviço aqui na região de São Paulo, né? É o 11 97594 7457. Perfeito. Beleza? Ótimo, muito obrigado. Eu agradeço de coração aí por ter cedido o tempo de vocês. Para mim foi de enorme valia. Agradeço, desejo muito sucesso a vocês, sucesso que já existe, que é de longa data, porque suas coisas boas duram e vão continuar durando. Então, que ainda haja novas possibilidades e portas de conhecimento para vocês, porque vocês já fazem um trabalho que traduzem aquilo que dá um nome a esse podcast, legado. Show! O prazer de ter participado aí é todo nosso, né? Eu fiquei muito feliz com o convite. Que nem você falou, foi por causa de uma postagem que a gente acabou tendo contato, e desse contato virou o interesse de fazer parte do podcast aí, e a gente ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz de verdade pelo convite, muito honrado de ter sido convidado por você, né? Hoje você, querendo ou não, é uma das maiores referências no mercado aí, então a galera, tudo que a gente toca em assunto de piscina, todo mundo fala, o Adriano, e fico muito feliz de agora ser seu amigo, ser seu companheiro de trabalho. Já considero, dos dois aí. E o que a gente puder trocar de figurinha, foi o que eu te falei, né, antes, o que a gente puder trocar de figurinha, fica à vontade, cara. Quiser perguntar, quiser falar, a gente está aí à vontade para ter esse contato aí. Vamos manter contato, tá? E essa aqui é a primeira de outras que acontecerão, eventuais consultas, troca de ideias como essa. Faça suas considerações finais, senhor Dantas, por favor. É só as boas coisas duram. É a máxima, né? Não tem, é inegável. Para estar aqui, eu consegui subir ao topo da montanha sem propaganda. Agora eu quero descer o topo da montanha, mas com propaganda. Entendeu? Muito obrigado. Eu estou transferindo para ele, então todo apoio que puder fazer a ele, eu faço. E nós não estamos aqui por uma casualidade, né? Não. E não estamos aqui por curiosidade. Nós estamos aqui com, modesta parte, por conhecimento e competência, né? Então, quando eu coloquei
quando eu coloquei assim, ó, só as boas coisas duras, é porque só as boas coisas duras para permanecer servindo aqueles que necessitam do nosso trabalho. Verdade. O que vocês estão colhendo os frutos de um trabalho aí duradouro, competente, eficiente, comprovadamente eficiente. Então, nada mais justo, né? Nada mais justo. Sim. Pessoal, encerro agora oficialmente a gravação. Muito obrigado. Show, Adriano. Obrigado, viu? Muito obrigado. Nada.